Uma grande multidão se reuniu em volta de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Então Jesus ele conta a essa multidão a parábola do semeador. E depois que Jesus ele conta essa parábola, os discípulos eles se ajuntam em volta de Jesus e perguntam por que Jesus ele ensina apenas em parábolas. Então Jesus ele vai dizer para que se cumpra a profecia do profeta Isaías. E depois ele vai dizer aí no versículo 14: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus ele está torcendo para as pessoas não crerem no evangelho, para essa multidão não entender o que Jesus está ensinando? Não, não é isso que quer dizer a passagem. Mas como a gente já viu em Mateus muitas vezes, inclusive no capítulo 12, muitos judeus eles não creram no evangelho, não creram em Jesus por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua incredulidade. E como Jesus está dizendo aqui no capítulo 13, o coração deles está endurecido. Então é apenas por meio de Cristo que nós podemos ter a revelação do Evangelho. Depois, Jesus ele explica a mesma parábola do semeador para os discípulos. Então, nós não podemos entender as coisas do reino dos céus por conta própria, pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria inteligência. Essa revelação vem do próprio Cristo, vem de Deus. Quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos quem eles pensam que Jesus é, aí Pedro ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele vai dizer que essa revelação não veio de carne nem sangue, mas que Deus lhe deu essa revelação. Assim como Jesus, que é Deus encarnado, é ele quem explica e quem revela as coisas do reino dos céus. Porque, pelo contrário, a gente não pode entender essas coisas. Então, muitos judeus, eles tinham o seu coração endurecido. E por mais que eles viram Jesus fazendo milagres, escutaram os seus ensinamentos, eles não entenderam nada e não creram. Porque esses mesmos depois os que estariam ali em Jerusalém gritando para Pôncio Pilatos: crucificam. E entrando aqui na parábola do semeador, na explicação que Jesus ele vai dar a seguir, a parábola do semeador, ela explica o seguinte, que a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreenderam, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Depois, existe o que foi semeado em solo rochoso, e esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Depois vai dizer sobre o que foi semeado entre os espinhos. E repare bem no que diz. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Guardem bem essa palavra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O foco dessa parábola de Jesus não é a salvação em si. Ela fala sobre os frutos que a pessoa dá depois de ouvir a palavra. Alguns não dão bons frutos, enquanto outros dão muitos frutos. Isso não está relacionado com a salvação em si. Mas os que deram muitos frutos no reino dos céus, obviamente terão um galardão diferente do que aquele que foi salvo aos 45 do segundo tempo, por exemplo. A salvação é somente pela graça. Mas, se nós verdadeiramente cremos em Cristo, os nossos frutos são uma consequência disso. Não existe fé sem obras. O caso de Dimas foi um caso isolado de uma pessoa que foi salva e não teve tempo de produzir os frutos como os apóstolos, por exemplo. Mas, se você está vivo e tem saúde, diferente do ladrão da cruz, que estava crucificado e prestes a morrer quando entendeu o evangelho, então não queira se comparar a ele. Se você verdadeiramente crê, então mostre com as suas ações. Isaías capítulo 29, versículo 13 vai dizer assim: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito este povo, com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, e a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. A compreensão das coisas do reino vem de Cristo, e a evidência de que a palavra foi recebida é a produção de frutos na vida daquele que crê.